Olá, hoje a gente vai falar de uma figura simplesmente fascinante, Manuel Urbano. Mas olha, isso aqui não é uma biografia comum, não. A gente vai tentar entender como um homem se tornou menos uma pessoa e mais um lugar, um verdadeiro fenômeno criado pela Amazônia do século XIX. Essa citação já dá o tom da nossa conversa, não é? Ela sugere uma coisa muito poderosa. A conexão dele com o território era tão, mas tão profunda, que não precisava de título nenhum. Ele não foi lá e conquistou o rio. Ele já pertencia ao rio. E essa é uma diferença brutal. Então, a pergunta que vai guiar a gente aqui não é só quem ele foi, é algo bem mais fundo. Nessa primeira parte, a gente vai investigar exatamente isso. Como foi que o próprio território amazônico, de certa forma, produziu Manuel Urbano? Pode parecer uma pergunta meio estranha, eu sei. Mas a ideia central aqui é a gente parar de pensar na Terra como se fosse só um cenário, um palco passivo para as coisas acontecerem, e começar a ver a Terra como um agente histórico ativo, um agente que molda as pessoas certas para os momentos certos. E aqui está a metáfora-chave para a gente entender o Manuel Urbano, a confluência. Pensa assim, não é como se duas águas se misturassem e virassem uma coisa só homogénea. É mais como o encontro de dois rios gigantes, que por um tempo correm lado a lado, com cores e forças diferentes, dentro do mesmo canal. Foi isso que aconteceu dentro desse homem. Certo. Então, que forças, que rios eram esses que corriam dentro dele? A existência dele foi moldada pelo encontro de duas grandes correntes, dois legados históricos imensos. E é para eles que a gente vai olhar agora, um de cada vez. A primeira corrente é o legado africano. Isso se manifesta numa herança de força. E não é só força física, não. É uma força mental, moral, forjada na pura resistência, na capacidade de insistir e persistir num lugar onde o Estado era ausente e o abandono era a regra. É a obstinação de quem aprendeu na pele que nada seria dado de graça. A segunda corrente é o legado indígena. E o ponto aqui, gente, não é só sobre o sangue, mas sobre o saber. Um conhecimento prático, sofisticado do território. Ele aprendeu a ler o rio Purus como se fosse uma língua viva. Um conhecimento que veio dos povos originários. Algo que mapa nenhum no mundo poderia ensinar. E quando a gente coloca essas duas forças lado a lado, fica muito claro como elas se completam. De um lado, o legado africano, a força para resistir ao mundo. Do outro, o legado indígena, a sabedoria para ler a floresta. Uma endureceu o corpo para a sobrevivência, a outra sintonizou a mente com o território. Juntas, elas criaram algo completamente novo. E o que é que nasce dessa confluência toda? Não é um herói, no sentido clássico que a gente imagina. Nasce algo muito mais essencial para a Amazónia daquela época. Um mediador de mundos. O papel do Manuel Urbano, então, era o de ser uma ponte humana mesmo. Uma ponte que ligava mundos que não se falavam. A floresta e a burocracia do Estado. O saber oral, da prática e a ciência escrita que vinha de fora. Ele era, literalmente, o tradutor. E é exatamente aqui que a gente chega no grande paradoxo da vida dele. A mesma característica que o tornou absolutamente indispensável foi a mesma que o tornou completamente descartável no final. Vamos mergulhar um pouco nessa ironia trágica, nesse paradoxo da fronteira. O Manuel Urbano foi a chave que abriu a Amazónia. Só que, uma vez que a porta foi aberta e todo mundo passou, a chave já não servia para mais nada. O valor dele estava no máximo quando a Amazónia era um mistério, um grande ponto de interrogação para o Estado e para a ciência. O conhecimento prático dele não era só útil, era o único guia que existia. Quando os cientistas chegaram, ele já sabia o caminho. E a queda dele começa quando todo esse conhecimento é extraído, é transformado em mapas, em dados, em relatórios. Quando o rio deixa de ser um mistério para virar um recurso a ser administrado por burocratas. O mediador já não era mais necessário, a ponte já tinha sido atravessada. E essa citação, uau! Ela resume a tragédia de uma forma brilhante. Ela revela um padrão histórico terrível da Amazónia. A região gera as pessoas que a tornam compreensível para o resto do mundo, mas depois as esquece. Especialmente quando o projeto de exploração já não precisa mais delas. Então, por que essa história do Manuel Urbano é tão importante hoje em dia? Para a gente fechar, vamos refletir um pouco sobre o legado dele e sobre a urgência que a gente tem de nomear essas histórias. A gente volta para a nossa metáfora central. A existência dele, por si só, é a prova do poder e da importância de histórias que foram ignoradas, apagadas. Ele é a confluência viva de duas ancestralidades historicamente silenciadas, a negra e a indígena, que, juntas, criaram um homem capaz de abrir caminhos.
E a gente termina com essa provocação, essa pergunta que fica no ar. A história do Manuel Urbano não é um caso isolado. Ela nos obriga a pensar quantos outros rios humanos foram essenciais para a nossa história, mas cujos nomes foram simplesmente esquecidos no momento em que deixaram de ser úteis.